Devido à pandemia do novo coronavírus, diversos setores da sociedade civil foram fortemente impactados com as restrições. E o segmento do turismo religioso não foi diferente. E para saber mais do cenário atual e o que é esperado para o pós-pandemia, nós vamos receber de forma remota o empresário na área de turismo religioso, André Machado. Boa tarde, André. Seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington. Mais uma vez, grato pelo convite. É uma alegria muito grande estar na TV Pai Eterno e conversar com vocês. Tá certo. Desde já, uma alegria também voltar a falar com você. André, eu queria que você começasse por aquilo que pode parecer a mesma coisa, mas há uma distinção e gostaria de começar diferenciando o turismo religioso do turismo convencional. Padre Wellington, eu acho assim, o que diferencia o turismo religioso do turismo convencional, como o senhor colocou, é justamente que no turismo religioso você tem o acompanhamento de um diretor espiritual, de um sacerdote que vai acompanhar o grupo, que vai ser responsável pela orientação espiritual, tanto antes da viagem quanto durante a viagem. E, sobretudo, também a peregrinação, a viagem religiosa, ela é marcada pelas celebrações das Santas Missas, nas igrejas, nos santuários. E, sobretudo, é uma experiência de fé para as pessoas que estão ali. São pessoas que vão, de fato, para pagar uma promessa, para pedir uma graça, para visitar um lugar santo. E aí é o que diferencia. É claro que isso desdobra, as pessoas voltam, eu já vi comentários, testemunhos de padres que dizem que as pessoas, quando voltam de uma peregrinação, elas voltam muito mais inseridas na vida eclesial, muito mais participativas na paróquia, porque é justamente o que motiva elas essa viagem religiosa. E a viagem convencional é aquela que a gente faz, normalmente, sem um diretor espiritual, para ver redundância, né? Sem um padre nos acompanhando, e não tem esse intuito de visitar os lugares santos, mas apenas um conhecimento cultural do país ou da cidade que a pessoa se propôs a visitar, com um grupo ou sozinha. Muito bom. Boa tarde, André. Seja bem-vindo mais uma vez, viu? E André, para você fazer opção desse turismo religioso, de trabalhar com turismo religioso, foi uma opção feita a partir de uma experiência de fé? Exatamente, Thaisa. Foi a partir de uma experiência de fé. Eu fui missionário católico durante muitos anos nos Arautos e, com isso, viajei muito, vários países, várias cidades pelo Brasil, e tive essa oportunidade de visitar os santuários locais, né? Visitar Guadalupe, antes de pensar em trabalhar com turismo. Visitar Guadalupe, visitar Las Lajas, na Colômbia, Fátima, e aí, por aí vai. E aí, quando fiz um discernimento, falei assim, agora eu vou voltar para a vida civil. E tinha que trabalhar. Então, juntei o útil ao agradável. E já estamos aí no turismo já, 15, 16 anos de turismo religioso, ora gerenciando outras empresas e agora com a nossa própria empresa, que é de vocês também, que é a Lumina Turismo. Agora, eu queria que você pudesse falar para a gente sobre como é que estava o cenário do turismo religioso antes da pandemia. Qual que era a proporção aí de crescimento? Havia, de fato, um crescimento? Havia uma consolidação? Qual caminho estava sendo trilhado pelo turismo religioso antes desse cenário que a gente está vivendo ainda, que é o da pandemia? Padre Wellington, eu posso responder isso ao senhor de duas maneiras. Primeiro, com um exemplo prático de Salvador, que o senhor conhece bastante. Depois, com um exemplo da Lumina. A gente pega, por exemplo, a Santa Dulce dos Pobres. Não é? Eu tive a oportunidade de... Eu não fui à canonização, mas no dia da canonização estava no santuário em Salvador, lá na igreja de Santa Dulce. E é impressionante, gente, como o fluxo de pessoas ao santuário era pequeno. E aí, depois da canonização, com o Papa Francisco, dá uma explosão de visitas enorme. E isso faz com que não somente a Santa Dulce... Eu estou falando de Bahia apenas como um exemplo, mas isso se dá no mundo inteiro. Vamos falar da própria casa, né? E aí começa um volume muito grande. E, de fato, havia uma expectativa, já vinha crescendo o turismo religioso, muito, e se esperava, se não fosse a pandemia, que o ano passado seria praticamente o dobro ou o triplo de visitas nos lugares santos, seja no Brasil
ou seja fora do Brasil. E aí chegou a pandemia. E eu dizia para vocês que, no segundo exemplo, no exemplo pessoal, a Lumina, a gente em setembro de 2019, lançamos 5 grupos para fora do Brasil. Então, cada um é de 20 pessoas. Então, imagine vocês, quase 200 pessoas, querendo fazer uma viagem para fora do Brasil, querendo fazer peregrinação, uma romaria, seja para Terra Santa, seja para a Turquia, seja para a Europa. E aí, de repente, vem a pandemia em fevereiro, começo de março. A gente tem que parar tudo isso e adiar esse sonho. Então, Padre Wellington, Caísa, eu vejo que as pessoas estão ansiosas por viajar, pedindo para viajar, porque acho que ninguém mais aguenta ficar dentro de casa, até porque dentro de casa a gente engorda bastante durante a pandemia, ansiedade, vontade de viajar, vontade de comer, e é esperar esse momento com a vacinação para poder colocar para fora esse desejo de peregrinar, de viajar, de estar junto, né? É isso. O André, e nesse tempo de pandemia, diante de tudo que você já falou para a gente aí, das dificuldades, né? Algumas coisas você citou, mas qual foi o principal desafio, se é que só teve só um, que as agências de turismo tiveram que enfrentar neste tempo de pandemia, ou estão tendo que enfrentar? Caísa, bem como você falou, são vários desafios. Não é fácil. É uma administração durante uma crise sanitária enorme e que faz com que eu conheço amigos, empresários, tanto do turismo quanto de outros segmentos, mas do turismo específico, que têm assim, feito verdadeiros milagres para a manutenção da própria empresa, para a manutenção dos próprios funcionários. E ainda tem um detalhe muito grande, muito importante, é que pensa você que todas as pessoas que em 2019 compraram pacotes para dentro do Brasil ou para fora do Brasil, não puderam viajar. E quando você compra um pacote numa agência de viagens, o dinheiro não fica ali. O dinheiro vai para o destino. É a companhia aérea, é o hotel, é o guia local, é todo o contexto de uma viagem. E aí, de repente, tudo isso para e você tem que adiar. Então, a verdadeira, a dificuldade é justamente administrar essa questão financeira, que é o grande problema, porque você, com todos os incentivos que o governo tem dado em matéria de redução de jornada, essa coisa toda, mas você tem um dinheiro que já foi para fora do Brasil, ou já saiu da sua empresa, já está no local do serviço, e você não pode dizer, me devolve o dinheiro que o grupo não vai poder viajar mais. É uma realidade. E aí entra a compreensão tanto do cliente quanto da agência de viagens, que é o bom senso, é negociar, é adiar, é deixar como crédito para que no momento seguro possa viajar. É o que está sendo feito pelo Brasil inteiro, com todas as agências de viagens. É um dos desafios. Agora, você pensou também um momento de solucionar essa crise a partir da agência onde você coordena os trabalhos, diante desse cenário da impossibilidade de sair do país, qual que foi a saída redesenhada, digamos assim, para os seus projetos durante esse período que a gente ainda está na iminência da saída da pandemia, mas a gente não sabe quando, né? É verdade, Padre. Padre Wellington, eu vou contar uma coisa para vocês que não é coincidência. A coisa aconteceu desse jeito. O ano passado, eu estava em Goiânia, em janeiro, final de fevereiro, começo de março. E estávamos na paróquia de São Paulo Apóstolo, lançando aquela peregrinação, essa que o senhor falava no início, Terra Santa, Paris, tudo. E aí, Caísa, Padre, o que aconteceu? Final de fevereiro, começo de março, começaram a acontecer os casos de Covid. E a Lumina já tinha, naquele momento ali, 5 grupos para fora do Brasil, cada um de 20 pessoas. Imagine vocês. E eu fui um dia ao Divino Pai Eterno, com o Túlio e com o irmão Diego, e fui, assim, estava meio abalado, porque você com dinheiro, muito dinheiro na empresa, de passageiro, ao mesmo tempo aparecendo o Covid, eu falei assim, eu vou rezar, pedir ao Divino Pai Eterno, a Nossa Senhora, que me dê uma luz, que me inspire o que fazer, como andar daqui para frente. E foi uma oração que foi válida, com toda ação, e me deu uma luz muito grande. O que eu fiz? Voltei para Salvador, voltei para casa, conversei com minha esposa e falei com ela, vamos reembolsar todos os passageiros. E reembolsamos todos eles, integralmente. E aí
vem a sua pergunta, a resposta à sua pergunta, padre. O que fazer depois disso? Fizemos um plano de muitas lives com vários padres, com vários amigos, para poder alimentar o desejo de viajar e, paralelo a isso, mudar a estratégia. Esquece o exterior, vamos agora falar do Brasil. Vamos fazer viagens dentro do Brasil quando seja possível. E deu certo, porque daqui a pouco eu falo, temos muitos grupos para o segundo semestre dentro do Brasil. Essa foi a atitude que eu tomei, padre e Caísa, de, assim, esquece fora do Brasil, não dá para ir. Por todos esses motivos, seja a pandemia, seja o câmbio muito alto também, que faz com que as pessoas, a gente vive em função de uma moeda estrangeira, e aí tudo isso prejudica uma viagem para fora do Brasil. Não sei se expliquei bem ou dei muitas voltas para poder responder. Você pediu a luz para o Pai Eterno e ele deu a luz, hein, André? Deu a luz, deu uma entrevista. Sim, pois é. Ô André, mas você falou da questão das lives com os padres, então agora eu te faço uma pergunta. As igrejas, as igrejas aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, já estão retomando as atividades para o turismo, com cuidado? Como que está sendo? Bom, se você fala de para onde nós vamos, por exemplo, seja o Santuário Divino Pai Eterno ou outros santuários no Brasil, estamos dentro daqueles protocolos, né? Uhum. De uma porta só para entrar, com um aferimento da temperatura, álcool em gel, número de pessoas reduzidas ali na assembleia, nos bancos, a saída depois, a higienização da basílica, da igreja. Isso é pelo Brasil inteiro, tem sido assim. Isso faz com que os padres, né, a partir dessas lives que eu comentei com vocês, estão animados a convidar os seus paroquianos para viagens, a partir desses protocolos de segurança. Então, tem acontecido. Agora, claro que tudo em um modo muito mais lento. Pensa vocês, para quem não conhece o Santuário Divino Pai Eterno, que a gente entrava por todas as portas, né, e saía por todas as portas, você agora tem que fazer uma fila com 50, 60 pessoas para entrar um por um, temperatura. Então, se adaptar aos novos tempos. Ou seja, aquilo que você fazia em 2 horas, você leva agora 3, 4 horas para visitar um santuário, dado a fila e os protocolos que tem para o santuário, para visitar. Agora, quais assim, as peregrinações? De fato, elas acontecem, como você disse, dentro das possibilidades. As pessoas, né, qual que é o perfil, por exemplo, do peregrino para o turismo religioso? Porque tem muita gente que deseja viajar, mas está com medo, né? Qual que é o argumento aí que a pessoa precisa se convencer e até mesmo abraçar para poder entender que ela vai fazer a viagem ou não e qual o destino que ela deve escolher diante dessa situação, às vezes até de insegurança? Padre Hélio, eu acho que a palavra-chave para responder a pergunta do senhor é sensibilidade. Seja por parte do agente de viagens, seja por parte do padre e seja por parte também dos romeiros, dos peregrinos. E eu dou um exemplo concreto. Nós estávamos agora com um grupo para São Paulo, turismo religioso em São Paulo, aqui de Salvador, o padre Gabriel, 40 pessoas, para fevereiro. Agora, quando nós lançamos essa peregrinação o ano passado, durante a pandemia, nós não imaginávamos que agora em fevereiro a coisa estaria voltando a ficar na situação crítica de antes. Então, o que eu fiz? Me reuni com o padre, disse, padre, com as pessoas também, e falei, vamos adiar o sonho de fazer esse turismo religioso mais à frente. E adiamos a viagem para setembro. E isso, padre Wellington e Caísa, sem nenhum trauma, com muita tranquilidade. E aí, justamente, padre, para poder dar segurança às pessoas que vão nessa romaria. E tem uma faixa etária elevada, de 60 anos normalmente para cima. É o público de igreja, são as senhoras de igreja. E você tem um filho que está preocupado com a mãe, né? Mãe, vai viajar, não é? Leva máscara, leva isso, leva aquilo outro. Mas é a sensibilidade. Diante dessa situação, o que nós fizemos? Adiamos para setembro, esperamos que lá as coisas estejam já mais tranquilas, mais confortáveis e de máscara, porque daqui para frente, por muito tempo, vamos andar de máscara pela rua.
Até porque é necessário, são necessários esses cuidados, não é, André? Até para a pessoa aproveitar toda aquela peregrinação que ela vai fazer, porque além de ter um conhecimento cultural de onde ela vai, a pessoa também está ali para fazer uma experiência com Deus, como você já disse bem no início da entrevista. Não é apenas vou lá conhecer o lugar, é diferente, tem toda uma experiência que é feita. Caísa, é bem isso que você falou. A gente tem que estar muito seguro para poder rezar. Não adianta a gente chegar em qualquer igreja, em qualquer santuário, seja em Vila Pai Eterno, seja em Santa Lúcia dos Pobres, seja na Basílica do São Bonfim, e você ficar, né, na neura, como se diz, né? Aí eu pego aqui, não ando, vou pegar, não vou pegar. Então precisa ter um mínimo de segurança para poder se fazer uma romaria. E os hotéis, paralelo às igrejas, também estão se enquadrando, estão já enquadrados nesse aspecto de protocolos de segurança, de saúde, que é como você bem disse. Senão você não consegue fazer uma viagem com calma, né? Aquilo que seria uma experiência de fé, uma ocasião de graças para você, passou a ser uma experiência de terror e uma ocasião de preocupações. E aí não compensa mesmo fazer a romaria, fica em casa, espera passar para fazer com calma. Ótimo. Agora, André, eu queria que você pudesse apontar para nós, né, diante do futuro e principalmente dessa realidade que vai passar, a gente tem essa expectativa, esse desejo, né? Quais são, digamos assim, as perspectivas para esse cenário do turismo religioso, tanto do âmbito nacional como do âmbito internacional? Porque você trabalha nessas duas realidades, né? Você já teve os grupos internacionais e também os grupos nacionais. Quais são essas perspectivas? Você nos ajudaria, por exemplo, a pensar melhor essa perspectiva de olharmos para fazer novas peregrinações mais do meio do ano para frente, por exemplo? Padre Wellington, sobretudo assim, essa questão técnica, né? Quando viajar para fora do Brasil? É uma pergunta. Eu, assim, pessoalmente, tem padres que me procuram, André, vamos fazer uma viagem à Terra Santa, eu quero ir para a Terra Santa. Eu tenho sido muito claro com eles. Assim, gente, na melhor das hipóteses, no segundo semestre, no final do segundo semestre, se tudo der certo. Eu acho que uma viagem no início do segundo semestre, tipo uma viagem em junho, ou junho, julho, agosto, eu acho temerário, Caísa, padre, porque é tudo muito instável, não é? Você fazer uma viagem para fora do Brasil, vai que tem um lockdown. Como é que você volta para o Brasil? Como é que você retorna para o Brasil? E quando a gente fala, Padre Wellington, de perspectivas nesse sentido, eu acho que 2019 houve o crescimento dessas viagens todas, do turismo religioso. 2020 as coisas pararam. 2021, em matéria de perspectiva, penso que o segundo semestre ótimo dentro do Brasil, mas pelo menos um sentimento interior meu. Imagino que 2022 seja o momento das grandes viagens para fora do Brasil e para dentro do Brasil. Então, acho que já fica aí a dica para que muita gente possa se planejar para os destinos religiosos, então, utilizando esse tempo que a gente está ficando em casa, já começando a sonhar, né? O que eu vou fazer depois que a pandemia passar? Vai viajar, economiza, guarda debaixo do colchão ali o dinheiro, não é, Padre Caísa? Isso. Ou põe ali no pinguim, ali na geladeira, debaixo, vai guardando. Não come menos na pandemia, né? Faz um regime e espera para fazer uma viagem que vai ser ótimo, que vai ser muito bom. Mas antes disso, Padre Caísa, eu acho muito... É um risco. E a gente vai depender também, André, vai depender também da eficácia, tanto da infraestrutura que nós temos da nossa saúde aí, esses guerreiros, homens e mulheres que estão na frente, na linha de frente do combate ao coronavírus, ministrando as vacinas para as pessoas, facilitando, por exemplo, que o tratamento chegue àqueles que dele precisam e depois que essas realidades passarem, que a gente for reduzindo, né, de pandemia para epidemia, for se controlando essas realidades, a gente vai poder, de fato, reprojetar os nossos passos daqui para frente, né? Padre, diga depois não, Caísa.
Não, eu ia falar que estava aqui pensando, né? Enquanto vocês estavam conversando, eu estava aqui pensando, não é tempo, mesmo passando por esse tempo difícil, esse momento que está complicado, mas não é tempo de desistir dos sonhos. Não, tudo isso vai passar. É tempo de se programar para futuramente fazer a viagem dos sonhos, porque você, André, você já tem consciência disso, você trabalha com o sonho das pessoas, né? As pessoas vão até você, tem o sonho de conhecer a Terra Santa, eu tenho o sonho de ir até o Santuário do Divino Pai Eterno, enfim, tantas peregrinações lindas, e você trabalha com esses sonhos, não é momento de desistir, não. Não, desistir jamais. E você falou uma coisa muito bonita, que é a questão dos sonhos. Caísa, é emocionante e assim, meio contraditório, porque você vende um pacote para a pessoa, um pacote de turismo religioso, já que você falou da Terra Santa, para a Terra Santa, e a pessoa no meio do caminho ou na volta diz assim, eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu de me levar à Terra Santa. Gente, primeiro que a pessoa pagou. Né? O normal é eu agradecer a pessoa pelo fato dela ter comprado uma Lumina e não ela me agradecer. Mas é o que você dizia, eu acho que o turismo religioso, esse nosso, não é, transcende essa questão até muitas vezes comercial. Gera-se uma amizade e a pessoa vai dentro dessa sintonia, né? Ela vai para uma experiência de fé. E um outro ponto, pegando o que o padre comentou, que você colocou agora, das perspectivas, nós somos pessoas de fé, né? Homens e mulheres de fé. Então, se de fato nós somos católicos, cristãos mesmo de verdade, a gente tem que acreditar, tem que ter confiança que tudo isso vai passar. Pode ser que demore, né? Pode ser que demore mais um pouco, mas ou é isso, ou a gente tem essa luz assim na nossa frente, ou então não tem razão de ser a gente sequer fazer esse programa aqui hoje para falar de perspectiva e turismo religioso. É fé, é esperar e ter a certeza que a gente vai passar, que vai melhorar. E é o que o padre dizia, depois desse processo de vacinação com esses guerreiros da saúde aí, a gente possa viajar com calma. Acho que... eu penso assim. Não, é um sentimento... Hã? E agora, mais do que nunca, né? Turismo religioso que trabalha com fé, nós precisamos da fé das pessoas para a superação do momento atual e alcançarmos, é claro, o cumprimento dos sonhos, que muita gente coloca a viagem da vida, né? No turismo religioso, para conhecer um destino que acalentou durante um bom tempo, juntou aquele recurso para poder ir e, de fato, às vezes cumprir um propósito, né? Cumprir uma promessa, ir com a família. A gente vê muito disso e eu acho que essa também é uma diferença do turismo religioso com o turismo convencional, que você vai com um propósito e o lugar onde você vai também lhe possibilita a vivência dessa espiritualidade, né? Total, padre. E olha, eu vou dar um exemplo muito concreto. Em setembro nós temos um grupo de 35 pessoas indo a Caldas Novas, não é? E Trindade, aí com vocês. São 35 pessoas do Rio Grande do Sul. É uma coisa assim impressionante. Só de uma família estão vindo 8 pessoas. Praticamente todo mundo. E vem justamente nesse intuito, rezar, agradecer, né? Pedir ao Divino Pai Eterno. E é uma viagem que nasceu assim, vamos ao Divino Pai Eterno? Vamos também conhecer Caldas Novas? Vamos. Né? Ficar em um hotel muito bom, que o senhor conhece. Então, é essa experiência de fé que o senhor comenta, né? E a pessoa vai sedenta para agradecer e para pedir. Isso é ser cristão. Né? E eu me sinto realizado quando ouço isso de uma pessoa. Né? André, muito obrigado, viu, pela oportunidade da gente poder falar sobre o turismo religioso, sobre essa perspectiva. Eu acho que tudo isso vai nessa linha da nossa prática da fé, da nossa aposta, para que o setor melhore, né? Afinal de contas, eu acho que é um setor, André, que você poderia até citar para quem está em casa, né? Quem é que faz parte do turismo religioso? Porque a gente pensa assim, não é só o agente lá da Lumina, né? Da agência de viagens, mas tem toda uma cadeia aí, né? Todo um grupo de pessoas que estão unidas para o turismo acontecer, né? Padre, é verdade. Olha, pensa, tem o padre que convida nessa cadeia toda, né? Que é o que faz a coisa acontecer, né? É o elo de ligação da Lumina com o paroquiano. Tem o padre, tem os paroquianos que aderem, né? Mas vamos deixar de lado porque não é um serviço. Você tem o hotel,
você tem o transfer do outro lado, você tem um guia local, que tem que ser um guia conhecedor de turismo religioso, que entenda, né, que saiba explicar a nossa linguagem. Você vai ter seguro incluído, né, nessa viagem, você tem a passagem aérea, então só aí, sem falar os restaurantes e as lojinhas de lembrança que estão ali esperando a pessoa passar para poder, que também faz parte, né? A pessoa precisa vender, ele vive daquilo, né? Ele vive daquilo ali, tem que vender. Então, pelo menos, a gente pode, assim, de modo muito resumido, dizer que temos 7 pessoas ou 7 instituições envolvidas em uma viagem dessa, né? Isso é o contexto de uma viagem. Muito bom. Muito bom, viu, André? Obrigada mais uma vez. E vamos ficar aqui em oração para que tudo passe logo e a gente continue aí proporcionando momentos de fé para tantas pessoas. Caísa, muitíssimo obrigado. Fico feliz. Padre, também. É uma alegria muito grande sempre estar com vocês. Tá certo. Nós agradecemos então ao André Machado, ele que é lá da Lumina Turismo, que está sempre aqui conosco quando a gente quer falar sobre turismo religioso. Muito obrigado por ter achado um tempinho aí na agenda. A gente espera voltar para falar de coisa melhor ainda, melhor do que fazer projetos, das experiências desses projetos realizados aqui no nosso programa. Deus quiser. Obrigado, gente.